Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente! Essa é a nossa 22ª aula do semestre de Fatos Jurídicos, né? Estamos agora inaugurando a parte do semestre em que tratamos dos atos ilícitos, né? Vamos falar dos atos ilícitos pela sua visão clássica, né? Que está tratada basicamente no artigo 186, né? E depois a gente vai avançar para tratar dessa nova modalidade, né? Nova em termos, né? Mas nova no regramento legislativo, que é o abuso de direito. Tá? Depois nós vamos falar sobre prescrição em decadência e aí acabamos o semestre. Tá? Bom, dito isto, né, vamos aqui começar pela leitura, vamos tomar como um roteiro, né, o próprio Código Civil. Né? Vamos começar pela leitura do artigo 186. Né? Ele vai servir de guia para a gente abordar atos ilícitos. Né? Então vamos a ele. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Né? Gente, essa ideia da ilicitude, ela é meio que intuitiva. Né? Se você chegar para o cidadão comum e falar assim, quando é que você pratica um ato ilícito? Ele vai falar assim, quando eu violar a lei. Se eu fizer tudo que a lei manda, eu não estarei praticando atos ilícitos. Né? Gente, assim, isso é uma verdade para a maior parte dos casos. Né? Mas a gente sabe também, e a gente já estudou, que ainda que você se prenda à literalidade da lei e você siga a literalidade da lei, eventualmente você ainda pode estar praticando um ato ilícito. Exemplo, na fraude à lei imperativa. Né? Quando você busca alcançar de forma oblíqua aquilo que a lei diretamente veda. Você respeita a literalidade da lei. Né? Mas mesmo respeitando a literalidade da lei, você alcança uma finalidade que vai invalidar o negócio jurídico, né? Por fraude à lei imperativa. Né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que seguir a lei realmente é um bom norte. Né? É o mínimo do mínimo para que você pratique atos lícitos. Né? Talvez seja um requisito necessário, mas não suficiente. Né? Além desse requisito de seguir a lei, você tem que observar outros. Né? Colocada a questão de outra forma, né? Quais são os requisitos para a prática de um ato ilícito? Né? Onde é que repousa a ilicitude? Tá? Eu já falei para vocês que seguir a lei é importante, né? Mas às vezes, mesmo observando a literalidade da lei, você pratica atos ilícitos. Né? Mas e quais são os elementos desses atos ilícitos, então? Né? Gente, o artigo 186, ele nos traz o quê? Né? O ato ilícito, né? Ele tem como elementos, primeiro a existência de agentes, depois conduta, né? Depois dano, depois nexo causal e culpa em sentido lato. Tá certo? Vamos analisar cada um desses elementos para a gente bem compreender o que seria o ato ilícito. Né? Vamos aqui de novo. Aquele que, por ação ou omissão, né? Voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Gente, aquele que, eu estou aqui diante de uma exigência mínima. Né? Eu preciso de um agente. Né? E o agente, ele tem que ser tanto o agente que é o responsável pela prática da ilicitude, quanto a vítima. Porque aqui em direito civil, eu sou um pouco mais cuidadoso do que em direito penal. Lá em direito penal, eu ainda posso falar que a vítima de um crime pode ser toda a comunidade, né? Pode ser toda a população, né? Enfim. Eu posso ter crimes formais, crimes de mera conduta. Mas aqui no direito civil, eu preciso ter o agente causador e aquele agente que foi vítima, identificável, né? deste ilícito civil.
né? Eu identificava, embora no direito do consumidor eu também tenha a ideia de dano moral coletivo, né? Quando eu violo interesses, né? Que são interesses às vezes coletivos, né? Enfim, mas de qualquer forma eu vou ter de um lado um agente causador e de outro lado eu vou ter pessoas jurídicas ou físicas que foram vítimas desta conduta. Sem agentes não há ilicitude. E aí sem agentes nos dois polos, no polo ativo e no polo passivo desta relação jurídica que foi albergada, né, que foi abraçada por uma conduta ilícita. Tá? Então, eu acho que essa primeira parte aqui, agentes, né, de que eu tenho que ter agentes, não há dúvida. Né? Agora, é qualquer agente? Né? E aí eu vou acabar falando de imputabilidade. Né? Qualquer agente pode praticar um ato ilícito? Qualquer agente pode sofrer? Gente, sofrer ato ilícito, qualquer agente pode sofrer. Capaz, incapaz, qualquer um deles pode ser vítima de uma ilicitude. Né? Agora, ser sujeito ativo, né, de uma ilicitude, qualquer um pode ser? Não. Aí, como a gente está dentro desse domínio, né, lembram-se, vamos até recapitular aqui um negócio, né? Eu vou colocar para vocês uma coisa que a gente viu no início do semestre. Né? No início do semestre, né, eu cheguei a apresentar esse quadrinho para vocês. Tá? Esse quadrinho ele falava sobre os fatos jurídicos em sentido lato, que se bipartiam em fatos jurídicos em sentido estrito e ações humanas. As ações humanas elas podiam ser um ato-fato ou um ato jurídico em sentido lato. Este ato jurídico em sentido lato ele podia ser um ato jurídico em sentido estrito, um negócio jurídico ou um ato ilícito. Né? Bom, mas quando eu falava que qual era a grande diferença que eu pontuei para vocês entre o ato-fato e o ato jurídico em sentido lato? Né? Gente, é a ideia da manifestação de vontade. E quem é que pode manifestar vontade? É quem tem discernimento. Né? E quem tem discernimento é quem tem capacidade. Então, eu já posso deixar claro para vocês que o sujeito incapaz, né, ele não é imputável. Logo, ele não pode praticar atos ilícitos em princípio. Né? Vocês também lembram, né, que quando a gente vai falar do Código Civil, o Código Civil diz que aquele relativamente incapaz, aquele menor relativamente incapaz, a partir dos 16 anos, que dolosamente oculta a idade, ele acaba respondendo pelo negócio jurídico como se maior fosse. Né? Então, um ilícito contratual praticado por um relativamente incapaz é possível nesta circunstância que a gente já pontuou ao estudar teoria da invalidade do negócio jurídico. Né? Mas o que eu tenho como regra geral é que o agente que vai praticar um ato ilícito, ele tem que ser capaz. Né? E depois o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que mexeu muito nas normas de incapacidade. Né? Uma pessoa que tenha problemas psiquiátricos, né? ela pode praticar atos ilícitos. Gente, ainda que eu entenda que essa pessoa ela não possa mais ser discriminada pelo jargão jurídico, né? Ainda que eu diga que ela seja plenamente capaz, o que eu discordo veementemente, né? Ela não pode praticar o ato ilícito. Né? O ato ilícito ele demanda aqui um discernimento. Né? Você tem um discernimento que tem a ver com uma conduta deliberada que busca a ilicitude ou pelo menos uma conduta desatenta, né? que acaba resvalando na violação à lei. Uma pessoa que não tenha nenhuma compreensão sobre o que está fazendo, eu não posso dizer que ela tenha consciência para deliberadamente violar a lei, ou que se possa exigir dela uma atenção mínima para agir, já que ela não tem discernimento para isso. Tá? Então, gente, a imputabilidade ela vai estar orbitando entre duas variáveis. Né?
Quais são elas? Idade e sanidade mental. Quanto à idade, a gente sabe que o sujeito ele passa a ser plenamente capaz a partir dos 18 anos, e aí a questão da sanidade mental nós temos que tratar da questão dos problemas psiquiátricos que podem infirmar a compreensão do sujeito na prática de atos, né? E aí ele não vai estar deliberadamente, por conta da sua questão de saúde, violando a lei, né? Entendendo como reprovável essa conduta, ou eu sequer posso exigir dele aquele nível médio de atenção que eu exijo das pessoas que não são acometidas pelos mesmos problemas, né? As pessoas ditas normais, né? Porque essa história de a gente tem que ter cada vez mais cuidado, né, com o nosso vocabulário por conta disso, né? Questão de normalidade, né? O que seria ser normal? É normal ser careca, é normal ser alto, é normal ser baixo. Então assim, normalidade ela tem a ver com padrão, né? Então das pessoas que não estejam, então vamos ser mais fidedignos, né, mais corretos com o nosso vocabulário, vamos falar assim, ao invés de usar essa questão de pessoas normais ou não, vamos falar de pessoas, porque eu acho que essa nomenclatura ela traz um certo preconceito nela, né? Vamos falar das pessoas que estejam ou não acometidas por problemas que afetem o seu próprio discernimento. Tá? As pessoas que estejam submetidas a problemas que possam afetar o seu discernimento, eu não posso exigir delas uma conduta daquele chamado pelos romanos de homem médio, né? O bom pai de família, um homem medianamente, uma mulher medianamente diligentes, né? Tá? Então, o primeiro requisito, gente, agentes, primeiro, eu tenho que ter agentes nos dois polos, o causador e a vítima. Mas segundo, o agente causador, ele tem que ser imputável. E a imputabilidade vai demandar uma análise de sua idade e da sanidade mental desta pessoa. Então, primeiro requisito eu tenho por abordado. Segundo requisito, conduta, né? Gente, a conduta, ela tem a ver com a ação ou omissão, né? Então, essa ação ou omissão, ela acaba que vai redundar num dano, né? Então eu vou tratar dos dois juntos, né? Porque esse dano, gente, se ele vier de um acontecimento puramente natural, eu não vou poder falar de um ato ilícito de ninguém, né? Caiu um raio, caiu um meteorito em cima de um carro, esse carro explodiu. Minha gente, é reclamar com o Criador, né? Você não pode reclamar com ninguém, né? Então, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um ato ilícito? Claro que não, nós vamos ter um fato jurídico em sentido estrito, né? Mas, se qualquer ação ou omissão ela redundar em dano, e esse dano ele pode ser um dano material. É só um detalhe. O dano material, gente, ele se divide em duas categorias, né? O dano emergente e o lucro cessante. O dano emergente é aquele que aflora imediatamente da conduta ilícita, né? Então, quando eu bato num taxista, por exemplo, bato no carro de um taxista, né? O dano emergente é o conserto do táxi, aquilo que emergiu imediatamente da conduta ilícita, né? Agora, o lucro cessante é aquilo que o sujeito ele razoavelmente deixou de ganhar em virtude da ilicitude. Então vejam, o ato ilícito ele vai exigir sim, aqui no direito civil, agentes, conduta, que pode ser uma ação ou omissão, e vai exigir um resultado. E este resultado é danoso. E este dano pode ser um dano material, aí nós falamos de lucro cessante e dano emergente, e pode ser moral. Agora, cuidado, viu, gente? Quando eu falo de lucro cessante, é aquilo que a pessoa razoavelmente deixou de ganhar. Não é aquilo que a pessoa hipoteticamente deixou de ganhar, quimericamente deixou de ganhar, né? Como assim, Rogério? Vamos lá, gente. Se eu bato num carro de um concurseiro que está se deslocando para uma prova de concurso, né? Eu posso até dizer razoavelmente que ele perdeu a chance de fazer a prova. E eu posso, se eu tiver culpa no acidente, eu posso até vir a ser condenado
por uma pequena parcela, né, chamada indenização pela perda de uma chance. Mas eu não vou ser obrigado a pagar, por exemplo, ele ia fazer concurso para juiz, né? Eu não vou ser obrigado a pagar o salário de juiz de hoje até a aposentadoria dessa pessoa, né? Aqui seria um dano quimérico, né? Ah, será que ele passaria na prova? E se ele passasse, vejam quantas variáveis eu tenho aí. Então, exigir também danos quiméricos, danos hipotéticos, é muito surreal, né? Então, eu tenho que ter aqui um desdobramento adequado para eu ser obrigado a indenizar. Agora, eu posso dizer, será que eu devo indenizar essa pessoa pelo fato dela ter perdido a chance de fazer o concurso? Não estou dizendo que ela passaria, mas será que eu posso ser obrigado a indenizar pela perda da chance de fazer o concurso? Isso já é mais razoável. Isso não é quimérico, isso é presente, né? Ela não pôde fazer o concurso porque eu bati no carro dela. Ela perdeu a hora da prova porque eu bati no carro dela, né? Então, gente, ó, eu posso ter o dano material, né? E aí esse dano material ele vai se dividir em dano emergente e lucro cessante. Lembrando que eu não posso esperar aqui a ocorrência de um dano quimérico, né? De um dano hipotético, né? Mas esse dano ele tem que ser razoável, né? Principalmente no lucro cessante, tem que ser um desdobramento razoável. Então, vamos voltar, por exemplo, do taxista. Dano emergente é o conserto do táxi, né? Lucro cessante. O táxi teve que ficar parado por quantos dias? Ficou parado por 2 dias até consertar. 3 dias até consertar. Quanto é que você tira por dia? Eu tiro por dia R$300. Tá? Então você tira por dia R$300, você ficou parado 3 dias, eu vou te pagar 900. Né? Isso é um lucro cessante. E aí é razoável supor isso? Vamos pegar a média de corrida dos últimos 3 meses. Né? Isso é razoável. Né? Então, vejam, eu tenho o dano moral, o dano material, que vai se dividir em dano emergente, lucro cessante. Né? Não posso abraçar, não posso amparar o que a gente chama de dano quimérico, dano hipotético. Né? Por exemplo, bati no carro do cara que ia fazer concurso para oficial da PM. Né? Aí eu vou, como ele não pôde fazer a prova, eu vou calcular aqui o que ele ganharia como cadete, como aspirante, como tenente, como capitão, como major, como tenente-coronel, como coronel? Claro que não. Isso é muito hipotético. Tá certo, gente? Pode parecer uma bobagem que eu estou falando aqui, mas na prática vocês vão usar muito isso. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos ver o que é que nós já falamos. Nós já falamos de agente, já falamos de conduta, que pode ser uma conduta comissiva ou omissiva. Né? Já estamos começando a falar de dano e falamos que o dano pode ser um dano material, dissemos as modalidades dele, pode ser um dano moral, ou melhor, a gente pode colocar até numa outra categoria. Né? A gente pode chamar de dano extrapatrimonial. Né? Esse dano extrapatrimonial ele vai envolver um dano moral, né? Ele vai envolver um dano estético. Né? Qual a diferença, professor, entre dano moral e dano estético? Né? Eu acho, aí vamos ser franco, eu acho que aqui no Brasil a ideia do dano moral e do dano estético, ela vem muito porque o dano moral, ele aqui, talvez a indenização a ser paga por um dano moral, como existe uma grande resistência para se combater, assim, para se evitar, há uma grande resistência que tende a evitar que se instale a indústria do dano moral, né, qualquer bobagem pagar uma fortuna, né, e estimular às vezes uma litigiosidade artificial, né, talvez por conta desta preocupação, né, as indenizações por danos morais no Brasil elas têm sido um pouco baixas, né? E às vezes a tragédia é muito grande. Né? E aí me parece que o Poder Judiciário ficava num dilema. Então, por exemplo, quando o cara ele sofria, ele era vítima de uma ilicitude, né? E acabava que ele ficava, sei lá, com uma deformidade, né? Além de toda a dor sofrida, ele ficava com uma deformidade permanente. Né? Se a gente fosse aplicar as indenizações usuais, às vezes a sensação de injustiça perduraria. Né? E aí eu acho que eles pegaram algo que seria, a rigor,
também uma submodalidade de dano moral, né? E para majorar aquilo que estaria dentro de uma rubrica de dano moral, eles criaram uma nova rubrica para dizer, olha, eu estou indenizando pelo dano moral e estou indenizando também pelo dano estético. O dano estético, gente, seria aquela repulsa que a sua imagem causaria em outros, né? Então, se a tua imagem ela causa uma repulsa em outros, isso lhe acarretaria um dano estético também, tá? Então você poderia acumular dano moral, né, que é a dor interna, aquele sofrimento pelo qual você passou e passa, né, com o dano estético, que é a repulsa que a sua imagem causa em terceiros. Tá? Volto a dizer, isto é pacífico na nossa jurisprudência. É possível acumular dano moral com dano estético. Eu acho só que o dano estético seria uma modalidade de dano moral, mas que a gente acabou abraçando na nossa sistemática, já que o valor das indenizações por danos morais, aqui no Brasil, esse valor é mais baixo do que em outros países. Tá? Bom, então nós temos o dano, material, nós temos o dano moral, nós temos o dano estético. Mas o importante para que a gente caracterize um ato ilícito é que haja dano. Violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. Isso vai representar o cometimento de uma ilicitude, tá certo? Então vamos voltar ao nosso roteirinho aqui, ó. Nós temos para a caracterização do ato ilícito do artigo 186, agentes, conduta, dano, né? Mas tem que haver, minha gente, uma relação de causa e efeito entre a conduta e o dano, né? O que é essa relação de causa e efeito entre a conduta e o dano? Essa relação de causa e efeito entre a conduta e o dano é o que a gente chama de nexo causal. Aí você vai falar assim, mole, essa história de nexo causal é mole. É fácil entender. Toda vez que o dano for consequência da conduta é porque há nexo causal. Gente, quiséramos que as coisas fossem tão simples assim. Mas não são tão simples assim, né, minha gente? Vejam que existem 3 teorias para tentar explicar o nexo causal, né, no ato ilícito, né? São elas: a teoria da equivalência das condições ou equivalência das causas, que essa representada é a mais ampla, representada por esse círculo maior, né? A teoria da causalidade adequada, que é representada pelo círculo intermediário, né? E a teoria do dano direto e imediato, que é representado por esse círculozinho menor. Tá? Então eu vou partir da teoria mais abrangente para a teoria mais restrita, que é essa aqui. Tá? A teoria mais abrangente é a teoria da equivalência das causas ou condições. Né? Dano, aliás, nexo causal é tudo aquilo que pode levar ao resultado danoso. Tudo aquilo que puder levar ao resultado danoso é nexo causal. Né? Representará a presença do nexo causal, melhor dizendo. Né? Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui muito louco. Né? Rogério, gripado, visita um casal de amigos e Rogério passa gripe para esse casal de amigos. Né? Aí 3 dias depois eles resolvem ir ao hospital. Né? Quando se dirigem ao hospital, sofrem um acidente grave e morrem. Gente, pela teoria da equivalência das causas ou condições, talvez Rogério seja obrigado a indenizar os familiares dos mortos. Por quê? Porque se o Rogério não tivesse ido à casa desses amigos, o Rogério não teria passado gripe para eles. Se o Rogério não tivesse passado gripe para eles, eles não teriam que ir ao hospital. Se eles não tivessem que ir ao hospital, eles não teriam sofrido o acidente. Se eles não tivessem sofrido o acidente, eles estariam vivos. Agora, você pode piorar mais esse exemplo. Você pode dizer o seguinte: e se os pais do Rogério não tivessem tido o Rogério não teria ficado gripado, não teria... Então, qual é o problema dessa teoria aplicada ao direito civil? É a responsabilização ad infinitum. Né? Agora, a penalista que defende a aplicação dessa teoria, me parece que lá no direito penal ela é mais aceita. Só que lá ela pode ser aceita. Por quê? Porque o ilícito penal ele tem um filtro maior, que é a tipicidade. Já é um grande filtro. Né? Você só pode ter crime quando você se enquadrar numa conduta típica. Né?
Mas além desse grande filtro, existe outro igualmente importante, que é o dolo, né? O ilícito penal normalmente é doloso, excepcionalmente culposo. Então, quando você soma esses dois filtros, você vê que essa teoria da equivalência das causas ou condições pode até ser aplicada lá. Mas como esses filtros não se reproduzem aqui no direito civil, você vai alargar demais a possibilidade de prática de um ato ilícito. Tá? Então, essa teoria não é a teoria abraçada no direito civil. Segunda teoria, né? Teoria da causalidade adequada. Né? Aí como é que você faz? Porque ela é um pouco mais restrita do que a teoria da equivalência das causas. Porque a equivalência das causas, eu digo que tudo que pode levar ao resultado é causa. Né? Agora, na causalidade adequada, eu digo que apenas haverá causa, né, quando aquela conduta ordinariamente puder levar ao resultado. Então, eu tenho que fazer uma pergunta básica, né, neste exemplo que eu dei. Ordinariamente, passar gripe para amigos leva à morte por acidente de trânsito? Não. Ordinariamente, acidente de trânsito decorre de excesso de velocidade, de pneu careca, de barbeiragem, de buraco na pista, né? Decorre dessas coisas. Mas ordinariamente não decorre do fato de você passar gripe para outra pessoa. Entendem isso? Então, aqui vejam que filtro poderoso esse. Né? Então, neste exemplo que eu dei para vocês, né, o fato do Rogério ter passado gripe para o casal de amigos é irrelevante para que o Rogério um dia seja chamado a responder por um eventual ato ilícito que ele não causou. Tá? Então, o Rogério não praticou o ato ilícito aí. Tá certo, gente? Então, aqui eu posso dizer para vocês que essa teoria da causalidade adequada, ela já foi um grande avanço em relação à teoria da equivalência das causas. Tá? Ela é muito usada, talvez ela seja mais usada no direito civil. Tá? Por quê? Porque a terceira teoria, a teoria do dano direto e imediato, né, que é desse círculozinho menor, né, essa terceira teoria ela vai me dizer que só haverá nexo causal quando o evento danoso decorrer direta e imediatamente da conduta. Tá? Aí você vai falar assim, o que significa isso? O professor Francisco Amaral, ele diz que quando se fala direta, né, e imediatamente, o que se quer dizer é que direta é sem intermediário, imediatamente é sem lapso temporal. Então, direta e imediatamente. Só que ela fica muito restritiva, porque parece que o evento danoso ele poderia ter apenas uma causa, né? Uma possível causa, a mais próxima. Né? Isso acabaria eliminando casos muito razoáveis, né, de responsabilização. Né? O Supremo mesmo teve um julgado, né, de meliantes que fugiram de uma penitenciária e meses depois assaltaram a residência. Né? A família acionou o estado de onde eles fugiram, né? Falou assim, olha, se eles estivessem presos, eles não teriam invadido minha residência, não teriam me assaltado. Né? A ação foi julgada improcedente porque o evento danoso, assalto, não decorreu direta e imediatamente da omissão estatal, mesmo porque o assalto aconteceu meses depois. Né? Bom, é um ponto de vista. Né? Mas o Supremo já teve um outro julgado, né? De um sujeito que ele mudou de regime de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, e, salvo engano, foi isso. E nesse período que ele estava na rua, fora do presídio, ele cometeu um crime grave. Né? Aí o Supremo entendeu que... Aí o Supremo foi investigar a ficha dele lá, na ação toda, né, se discutiu muito isso. Parece que havia uma hipótese administrativa de regressão de regime. Né? Parece que ele cometeu uma falta qualquer, que ele tinha que regredir de regime e o Estado não fez a regressão de regime. E aí ele continuou no semiaberto e, estando no semiaberto, ele teve mais facilidade de ir para a rua e cometer um crime grave. O mesmo Supremo que, alguns anos antes, tinha dito, no exemplo lá das pessoas que fugiram do presídio, que o mesmo Supremo disse que não havia nexo causal naquele caso, disse agora que haveria. O que me parece acontecer é que no primeiro caso ele aplicou a teoria do dano direto e imediato, e no segundo da causalidade adequada.
você vai me falar, Rogério, mas qual dos dois se aplica mais? Eu acho que estatisticamente vocês vão encontrar mais aplicação da hipótese da causalidade adequada, mais do que a do dano direto imediato. Embora o dano direto imediato, na realidade, ele tenha sido uma contribuição deste autor aqui, ó, Pottier, tá certo? Tratado das Obrigações. Pottier, gente, ele viveu de 1699 a 1772. Tá? Um gênio das letras jurídicas. Tá? Este livro dele é um espetáculo e está traduzido para o português. Aqui é uma edição brasileira do Tratado das Obrigações de Pottier. E neste livro aqui, Tratado das Obrigações, ele traz um exemplo lá da venda de boi doente. O sujeito ele tem um boi doente, ele sabe que está doente, ele vende a si mesmo. Tá? E esse boi, ele acaba, essa doença era infecciosa, ele acaba passando a doença à frente e acaba matando o rebanho do comprador. Tá? Mas aí o Pottier começa a evoluir no exemplo, fala assim, com a morte dos bois ele não teve como arar a terra, não tendo como arar a terra ele não teve como plantar, não tendo como plantar ele não vendeu, não vendendo ele não pagou as dívidas e perdeu a fazenda. Foi uma tragédia completa, um boizinho doente que foi comprado. Né? Aí ele pergunta, e aí? O que é que a pessoa, se provou que o sujeito sabia que estava vendendo um boi doente, o que é que essa pessoa que vendeu o boi doente ela vai ter que indenizar? Né? E aí o Pottier diz, ela vai ter que indenizar o rebanho morto, só. Porque os outros desdobramentos, eles não são desdobramentos necessários e próximos, eles são muito distantes. Então, me parece que quando o Pottier ele idealiza essa teoria do dano direto e imediato, na realidade, mais do que um freio ao nexo causal, que é bem razoável, eu acho que ele também estava tentando evitar aqueles danos hipotéticos, quiméricos, distantes, entendem? Talvez seja uma interface no estudo do dano e do nexo causal aqui. Né? E eu acho que essa era a intenção. Né? Mas de qualquer forma, o Código francês, o Código Napoleão acabou adotando essa teoria no artigo 1151, que diz o quê? Artigo 1151 do Código Napoleão, tá, gente? Aqui, ó. No caso em que o descumprimento do acordado resulte de dolo do devedor, as perdas e danos somente deverão compreender relativamente à perda que houver sofrido o credor e os ganhos dos quais tiver sido privado, os que se tenham produzido como consequência imediata e direta do descumprimento do acordo. Tá? Essa redação mudou um pouquinho na revisão que o Código Civil francês teve em 2016, e ela passou agora para o artigo 1231.4. Né? O artigo 1231.4, ele diz o seguinte: mesmo nos casos em que a inexecução do contrato resulte de culpa grave ou de dolo, as perdas e danos não consistem senão numa consequência direta e imediata da sua inexecução. Tá? Esta redação muito parecida ela foi abraçada pelo direito brasileiro também. Artigo 403 do nosso Código. Esse aqui é o nosso agora. Vamos lá. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Tá? Então, a partir daí, o Supremo, naquele julgado lá que eu falei para vocês, dos sujeitos que fugiram do presídio, a partir daí o Supremo chegou e falou assim, olha, o Brasil adota a teoria do dano direto e imediato. Tá? E volto a dizer para vocês, isso pode parecer que foi pacificado lá, mas não foi. Tá? Os tribunais eles parecem prestigiar mais a teoria da causalidade adequada, que parece ser um pouquinho mais ampla do que essa. Talvez o resultado das duas fosse muito parecido se a gente entendesse o que é que o Pottier quis dizer. Né? Tem até um autor, Fernando Noronha, né, que quando ele vai comentar essas teorias, né, ele fala assim, me parece que o Pottier ele não quis dizer essa história do direto significa sem intermediário e imediato sem intervalo. Né? Ele não quis falar só
dessa história do dano muito próximo, né? Ele quis evitar que a gente consagrasse nas legislações a ideia do dano quimérico, do dano hipotético, né? Parece que esse era o objetivo maior dele, né? Então acho que abraçar a teoria da causalidade adequada fica de bom tamanho, embora expressamente o nosso código ele adote a teoria do dano direto e imediato, tá? Bom, então, repito, nós já vimos o quê? Nós já vimos agentes, já vimos conduta, já vimos dano, já vimos nexo causal, lembrando que expressamente está abraçado pelo nosso Código Civil a teoria do dano direto e imediato, mas eu posso dizer que a jurisprudência tem dado preferência à aplicação da teoria da causalidade adequada. Tá? E nós temos também, gente, agora o último elemento, que é a culpa, em sentido lato. A culpa em sentido lato ela vai envolver a culpa em sentido estrito, que é negligência, imperícia e imprudência, né? Ela vai envolver o dolo também. Tá? Com isso, minha gente, a gente estuda os elementos básicos do artigo 186 e eu posso até ler novamente para vocês verem isso. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, ação ou omissão voluntária, me parece que ele estava querendo se referir ao dolo. Negligência ou imprudência, a culpa, né? Então aqui nós teríamos a culpa em sentido lato, dividida em dolo e culpa em sentido estrito. Então aquele que por ação ou omissão, dolosa ou culposa, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Tá? Então nós temos a contrariedade ao direito e estes outros elementos que nós vimos. Só, gente, que vocês também, eu preciso falar mais algumas coisinhas para que a gente consiga encerrar adequadamente a abordagem dessas modalidades mais clássicas de ilicitude. Tá? Quando a gente começa a estudar atos ilícitos em direito civil, as pessoas dizem, eu estudo o ato ilícito porque o ato ilícito é o pressuposto da responsabilização civil. Quem é que vai ser civilmente responsabilizado por alguma coisa? Quem praticou um ato ilícito. Tá? Isso era um dogma. E esse dogma, então, no século XIX, ele era batata. Tá? Só, gente, que se você pegar autores como José Ram, ele falou isso não estava mais servindo. Né? Por quê? Porque você pode até entender que, ok, praticou um ato ilícito, você vai ter como consequência normal em direito civil o pagamento de uma indenização para reparar esse dano oriundo da prática desse ato ilícito. Né? Mas, gente, não é só isso. Tá? Não é só isso. Ele começava a falar lá que na França do século XIX, com a industrialização dela, você começou a ter um espetáculo de pessoas acidentadas, um espetáculo macabro de pessoas acidentadas, e essas pessoas elas acabavam não sendo indenizadas por ninguém. E não eram indenizadas por quê? Porque quando chegava lá em cima do empresário, o empresário falava assim, olha, ato ilícito exige o quê? Agentes, conduta, ok, dano, ok, nexo causal, ok, culpa. Não tive culpa. Eu usei o equipamento que a tecnologia atual me permite usar. Né? Então, que culpa eu tive, né, para ter que indenizar alguém? E o sujeito basicamente ficava sem indenização. Né? E aí isso começou a trazer um sentimento de injustiça. E eles começaram lá na França a pensar em outras teorias. Falar assim, não, peraí, calma. Vejam o que é que eu vou falar agora. Será que o dever de responder, de reparar, tem como pressuposto necessário o ato ilícito? E será que o ato ilícito ele tem como consequência necessária o dever de reparar? Entende? Será que eles são perfeitamente superponíveis? Será que eles se encaixam perfeitamente? Então, sempre quando houver dever de reparar, é porque houve ato ilícito, e sempre quando houver ato ilícito, haverá dever de reparar? Essa foi uma pergunta que surgiu. E qual é a resposta que a gente pode dar hoje? Gente, eu posso dizer hoje o seguinte, não. Por exemplo, Pontes de Miranda, ele diz que o ato ilícito, ele não existe apenas o ato ilícito indenizativo.
Ele diz que existem 3 outros. Então, além do indenizativo, então olha o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nem sempre a consequência do ato ilícito será a indenização. Nem sempre. Tá? O Pontes de Miranda ele fala de ato ilícito, além do indenizativo, ele fala do ato ilícito nulificante, que gera invalidade, resolutivo, que leva ao desfazimento de contratos, e caducificante, que leva à perda de uma faculdade em virtude do seu cometimento, que é, por exemplo, a perda do poder familiar em virtude de castigos desmesurados que são aplicados em filhos. Então, nós temos 4 tipos de atos ilícitos, pelo menos. Então, a indenização não é a consequência única da ilicitude, tá certo? Então, vejam, nem sempre, normalmente, a ilicitude civil leva ao dever de reparar, normalmente, mas não apenas a isso. Então, eu não posso dizer que o dever de reparar seja a única consequência da ilicitude. Como também não posso dizer que todo o dever de reparar decorre de um prévio cometimento de um ato ilícito. Porque hoje a gente fala em responsabilidade civil sobre teoria do risco. Né? O que é a teoria do risco? Às vezes as pessoas respondem sem terem cometido atos ilícitos, pelo risco assumido. O risco administrativo, o Estado ele pode às vezes ter que indenizar, ele estava numa perseguição policial, estava tudo certinho, sirene ligada, tudo certinho. E ele bateu outro carro, teve que indenizar outro carro. Não teve culpa nenhuma, não teve ato ilícito nenhum, ele estava no exercício regular de direito, perseguindo um meliante, observando todas as normas preconizadas pelo padrão de perseguição que foi estabelecido pela polícia, etc. Né? Mas ainda assim teve que indenizar, pelo risco administrativo. Né? Às vezes você pode falar no risco também do fornecedor, quando ele está... A gente está falando de responsabilidade civil em direito do consumidor. Esse risco, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva, gente? A responsabilidade objetiva é aquela que não demanda o prévio cometimento de um ato ilícito para que haja o dever de reparar. Né? Ainda que não tenha ocorrido um ato ilícito, o fornecedor, preenchidos alguns requisitos, ele é obrigado a reparar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que hoje em dia existem hipóteses de responsabilidade civil que reconhecidamente não derivam da prática de atos ilícitos. E também existem atos ilícitos que reconhecidamente não geram o dever de reparar. Então, no passado, havia o casamento perfeito. Ato ilícito, responsabilidade civil, ato ilícito. Tá? Tanto é, gente, esse ranço na gente é tão forte que quando eu vou falar de responsabilidade civil e de elementos da responsabilidade civil, quais são os elementos da responsabilidade civil que a doutrina aponta? Os mesmos do ato ilícito. Mas você vai falar assim, ué, professor, que coisa de maluco. Como é que os elementos da responsabilidade civil doutrinariamente são os mesmos do ato ilícito? Claro, claro. Uma coisa no passado decorria necessariamente da outra. Então, quando eu dizia, quando é que vai haver o dever de reparar? Quando estes elementos estiverem presentes. Porque se esses elementos estiverem presentes, houve um ato ilícito. E se houve um ato ilícito, há o dever de reparar. Entendem? Por isso que hoje em dia, ainda quando vocês vão estudar responsabilidade civil, vocês estudam como elementos da responsabilidade civil basicamente os mesmos elementos do ato ilícito. Por quê? Porque quando eles estivessem presentes, estaria presente um ato ilícito. Estando presente um ato ilícito, está presente o dever de reparar. Tá? Mas eu disse que era assim. Hoje, eu posso fazer a seguinte ressalva. A responsabilidade civil, ela tem como pressupostos esses elementos aqui, ok? Só que este último aqui, ó, tracejei. Este último aqui, culpa em sentido lato, ela só vai acontecer no que a gente chama de responsabilidade civil subjetiva. O que é responsabilidade civil subjetiva? É aquela que tem como pressuposto, é aquela clássica, que tem como pressuposto a prática de um ato ilícito. Esta é a responsabilidade civil subjetiva. A responsabilidade civil objetiva, ela dispensa a demonstração de culpa para que ela aconteça. Então, a objetiva não tem isso aqui. Não tem isso aqui. Ela vai até nexo causal, mas ela não tem isso aqui. Tá certo?
Então a responsabilidade civil do Estado, por exemplo, por atos comissivos, ela é objetiva. Então o sujeito que quiser obter uma indenização do Estado, ele vai provar que existem agentes e o agente responsável é o Estado. Então vai provar que existem agentes, vai provar que houve uma conduta estatal que gerou um dano e que há um nexo causal entre a conduta estatal e o dano. Tá? Pronto. Isso é responsabilidade civil objetiva. Ok, gente? A subjetiva, além desses aí, ela vai exigir a demonstração da culpa em sentido lato. E quando você quiser se defender, quando você quiser afastar o dever de reparar, basta você quebrar qualquer um desses elementos. Basta você falar que não há agentes, que não houve a conduta, que não houve o dano ou que não houve o nexo causal. E quando a responsabilidade for subjetiva, diga que não houve culpa em sentido lato. Afastando qualquer um desses elementos, você afasta o dever de reparar. Tá certo, gente? Vocês vão ter um semestre inteiro só para estudar responsabilidade civil. Tá? Isso aqui que eu estou falando para vocês é apenas para dar a vocês as primeiras impressões e para que vocês possam levar essas primeiras impressões para o professor de responsabilidade civil bem conduzir o semestre dele. Tá? Lembrem-se que vocês estão no início do curso, estão no segundo semestre. E aqui a gente tem que trabalhar com conceitos básicos. Eu acho que isso aí já seria um bom caminho, um bom início para vocês seguirem o curso. Tá? Bom, então o artigo 186 já vimos, 187 a gente vai ver na próxima aula, e o artigo 188 ele fala sobre excludentes de ilicitude. Não constituem atos ilícitos, os praticados em legítima defesa. Legítima defesa, gente, é quando você vai proteger um bem jurídico seu e se vale de uma força proporcional para rechaçar a agressão que contra você foi voltada. Né? Então, a legítima defesa, ela exclui a ilicitude. Então, quem age em legítima defesa pratica atos lícitos. Ou no exercício regular de um direito reconhecido. Quando você faz algo que a lei lhe permite, que lhe assegura, que lhe tem como um direito, né? O exercício regular de um direito também exclui eventuais ilicitudes. E a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Aqui é o que nós chamamos de estado de necessidade. Então toda vez que você vai deteriorar ou destruir uma coisa alheia, ou comete uma lesão a uma pessoa para remover um perigo, você está agindo em estado de necessidade, e aí você tem que mostrar que o perigo, ele justifica, você se salvar daquele perigo, justifica a lesão ao bem jurídico alheio. Tá? Mas aqui, gente, isso é basicamente, vocês já estudaram isso em direito penal, então eu não vou ficar avançando muito nisso, né? Mas eu tenho só uma observação para dizer para vocês. Lá no direito penal, se você age dentro de uma excludente de ilicitude, você não cometeu crime, você está absolvido, está tudo certo. Aqui no direito civil, lembram-se que existe responsabilidade civil objetiva, tá? Uma responsabilidade civil que não decorre de ato ilícito. Tem um exemplo fantástico sobre responsabilidade civil objetiva, que é a responsabilidade civil derivada de uma conduta tomada em estado de necessidade. Isso está onde? Isso está nos artigos 929 e 930. Olha só, gente. Artigo 929 e 930. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, então vamos lá, se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2º do artigo 188, que é estado de necessidade, não forem culpados do perigo, assistir-lhes a direito à indenização do prejuízo que sofreram. No caso do inciso 2º do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terceiro terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcida ao lesado. Gente, deixa eu dar um exemplo bem fácil de vocês entenderem, enxergarem isso. Pode parecer meio injusto, né? Mas é o que a lei diz. Olha só. Você estava aqui, você é o carro A. Você estava na sua faixa correta.
Beleza? Tá? Aí veio o B. Ele veio errado na contramão. Veio o B errado na contramão. Tá? Aí você veio para cá. Para não bater no B. Beleza? Aí você mudou de faixa para não bater no B. Mas quando você mudou de faixa, você acertou o C. Beleza? Aí você acertou o C, felizmente vocês não morreram, e o C ficou no prejuízo. Aí você falou assim, ué, eu quero ser indenizado. Você tem direito a ser indenizado? Tem. Você tem direito a ser indenizado. De onde eu tiro isso? Aqui, ó. Se a pessoa lesada, quem é a pessoa lesada, gente? C. Pessoa lesada, C. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso de estado de necessidade, porque o A está alegando estado de necessidade, o A está dizendo, ó, para eu não bater no B, que estava errado, eu acabei mudando de faixa e bati no C. Então, se a pessoa lesada, C, não for culpada do perigo, ela não foi culpada do perigo, o C é o único que permaneceu certinho aqui. A assistir-lhe A, direito à indenização do prejuízo que sofreu. Ah, então o C tem que ser indenizado. Show! Quem é que indeniza o C? No caso do inciso 2º do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, o perigo ocorreu por culpa de quem? B. Contra este terceiro, B, terá o autor do dano A. Quem foi o autor do dano? Foi o A que bateu. O A é o autor do dano. Terá o autor do dano A. Terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcida ao lesado. Ou seja, o artigo 930 sugere que o A indenize C e que depois ele busque em ação de regresso o seu prejuízo contra B. Ah, e se o B foi embora e ninguém sabe quem é B? Azar. Né? Complicado isso, né, gente? Mas é assim. Isso em todas as legislações? Não. Na legislação portuguesa, na legislação italiana, uma hipótese dessa que eu descrevi, o juiz ele está autorizado a julgar por equidade. Ele pode não condenar o A, dependendo do caso concreto, ele pode condenar o A a pagar parte dos prejuízos, né? Ou pode, dependendo do grau do que ele entender, das circunstâncias do caso, ele pode condenar a pagar tudo. Certo, gente? Então, com isso, nós encerramos essa primeira aula de atos ilícitos e vamos para a próxima, depois que vai tratar de abuso de direito, que está no artigo 187. Tá bom, minha gente? Obrigado pela atenção.